Oi, gente. Domingo, dia 12 de setembro. O evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Esta é uma outra versão de uma descrição do evangelho de Mateus, aonde Jesus faz a pergunta: quem sou eu para vocês? Quem dizem que é o Filho do Homem? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: feliz Simão, porque quem iluminou você para dar essa resposta não foi ninguém humano, ninguém deste mundo, mas o meu Pai que está no céu. E aí disse: de hoje em diante eu vou chamar você de Kefas, de pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Então hoje é a tradução ou a versão de São Marcos. Marcos não era apóstolo, era um discípulo de Jesus, mas não é um dos 12, como Mateus é. Mas isso não significa que Marcos não estivesse perto de Jesus quando houve esse diálogo. Jesus perguntando para os seus discípulos quem eles diziam que era Jesus. Ele deve ter ouvido este questionário, e não só a pergunta e a resposta de Pedro, mas depois a admoestação, a reprimenda que Jesus deu em Pedro, quando Pedro sugeriu a Jesus que não fossem para Jerusalém, para Jesus não ser preso e Jesus não cair nas mãos dos inimigos, e Jesus mais ou menos disse assim: sai de mim, Satanás. Como quem quer dizer, eu tenho como homem medo de ir e sofrer tudo que está me aguardando, mas se eu não for, eu não cumpro a vontade do meu Pai, eu não cumpro a minha missão. Então Pedro, que tinha recebido um elogio, recebe uma bronca. Então sempre a gente medita, e eu queria meditar mais uma vez com vocês. Primeiro, Jesus nos questiona também, a cada um de nós hoje: quem sou eu para você? E a gente muitas vezes responde com sinceridade, falando a verdade: tu és o meu Deus, o meu amor, o meu tudo. E a gente ama Jesus, eu não nego isso. Mas do mesmo jeito que nós mostramos o nosso amor e professamos a nossa crença nele como Filho de Deus, no dia a dia, infelizmente, nossas atitudes, nossas palavras, nossos gestos, às vezes os sentimentos mais íntimos acabam dizendo o contrário. E Jesus diz: assim não, assim eu não quero. Se você pensa assim, você é discípulo de Satanás, e eu quero que você seja meu. E é isso que eu queria passar para vocês, o que eu estou sentindo agora. Hoje, domingo, cheio de missa, cheio de celebração, gostoso estar no meio do povo, gostoso sentir o povo voltando para as missas, gostoso ver que a igreja está viva, apesar de toda perseguição, de toda proibição, de todo mal-estar contra ela, e mesmo apesar de todos os contra-testemunhos que nós mesmo de dentro dela damos para vocês, e que faz com que muita gente se decepcione. Mas eu queria ver exatamente assim, cada uma dessas decepções, cada uma dessas perguntas, cada uma dessas perplexidades, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, apesar de tudo isso, quem sou eu para você? E que a nossa resposta fosse de doçura, de delicadeza, de docilidade, dizendo: Jesus, eu sou fraco, o Senhor me perdoa, mas eu o amo, mas eu preciso força para viver esse amor. Porque geralmente estes questionamentos, essas cobranças, esses desafios que Deus nos permite, que Jesus nos expõe, é em cima de alguém, de uma pessoa,
de uma situação que nos é muito difícil e que nós precisamos realmente de muita força do alto para mantermos a nossa fé, para não desanimarmos, para não deixarmos tudo para trás, mas pelo contrário, que a gente se lembre que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E a gente então concluir: se com Ele está difícil, pior sem Ele. Digamos como disse Pedro: Tu és o Cristo, o Senhor, o Deus, o Salvador que devia vir a esse mundo. E continuemos com fé, esperando que Ele volte nos buscar.